A maioria das pessoas desprezam ou o smartphone ou o tablet para produtividade acadêmica. Nesse vídeo eu vou listar os principais aplicativos que eu utilizo para produtividade acadêmica. Um dos meus aplicativos favoritos para produtividade acadêmica é um teclado. Esse teclado se chama Flex. Ele é um pouquinho diferente dos teclados tradicionais. Então a gente está aqui no Google Play, mas ele também está disponível para iOS. Como eu utilizo esse teclado? Basicamente eu digito apenas com os 2 polegares e eu uso muito o recurso de autocorreção desse teclado. Além disso, tem alguns comandos por gestos. Para você dar espaço, por exemplo, você dá uma passada longa. E para voltar ou para deletar alguma coisa, você pode fazer esse gesto. Eu considero o Flex o melhor teclado para produtividade acadêmica. E por que eu considero isso? Por exemplo, o recurso de autocorreção dele, ele automaticamente corrige a palavra logo após eu dar o comando de espaço. Então, por exemplo, eu havia digitado essa última palavra, acadêmica, sem colocar o acento no E. Eu basicamente havia digitado isso, só que quando eu dei o espaço, ele automaticamente acentuou. Outra coisa, imagina que eu escrevo uma palavra e eu queria escrever acadêmica sem o acento. Então eu simplesmente deslizo o dedo de baixo para cima e ele volta. Ou imagine que eu vá escrever uma palavra nova. Então eu vou digitar qualquer coisa aqui e eu quero digitar isso. Se eu der o espaço, ele vai corrigir alguma coisa. Então imagine que eu vou inventar uma palavra aqui. Imagine que eu quero digitar essa palavra e eu dou espaço. Ele vai querer corrigir essa palavra segundo o dicionário instalado nele. Mas se eu quiser exatamente essa palavra, eu venho e volto nessa opção. E se eu quiser gravar essa palavra no dicionário, eu simplesmente faço esse gesto. O que acontece se eu gravei a palavra errada? Eu simplesmente volto e desmemorizo essa palavra fazendo o mesmo gesto de baixo para cima. Né? Então aqui memorizado, desmemorizado do dicionário. Se eu quiser apagar, eu simplesmente faço esse gesto. Então eu considero esse teclado muito rápido, muito eficiente para a produtividade acadêmica. Inclusive eu usava ele durante as anotações de aula. Obviamente que eu ficava um pouco sem graça de usar esse teclado no smartphone durante as aulas, porque talvez a professora pensasse que eu estivesse nas redes sociais ou conversando com alguém. Então eu utilizava muito o tablet, né? Eu utilizava bastante o tablet e basicamente eu usava do mesmo jeito que eu uso o smartphone. Então eu digito com os 2 polegares e o teclado ele basicamente vai autocorrigindo. Este é o teclado mais rápido e eficiente que eu conheço e basicamente eu não vivo sem ele. Além disso, eu gosto bastante de algumas extensões. Então, por exemplo, aqui em cima você pode inserir algumas extensões, alguns atalhos. Eu uso bastante esse editor. Essa extensão se chama editor. E por que eu uso bastante? Porque quem digita, imagina que você escreve alguma coisa aqui no meio que você quer mudar. Se você vai com o dedo, dificilmente você tem uma precisão para parar na letra que você quer. Então você usa isso daqui e você para exatamente no ponto que você quer para fazer uma mudança. Então eu uso bastante. Outra coisa é que se eu aperto esse botão, eu seleciono tudo. Aqui eu posso copiar e eu posso simplesmente colar com esse botão. Ou eu posso desfazer, né? Vou desfazer aqui. Ou eu posso selecionar, recortar e colar. Então ele é bem rápido esse editor. Tem outras extensões que eu utilizo bastante e você dá uma explorada porque ele tem muitas possibilidades. Outro aplicativo para produtividade acadêmica é o Sync. Basicamente, para que serve esse aplicativo? Ele serve para sincronizar os seus dados em qualquer dispositivo. Seja ele um tablet, um smartphone, tem para Android, tem para iOS. Você também consegue instalar no Windows e você também consegue instalar nos MacBooks. Então, basicamente, como que funciona esse aplicativo? Você insere algumas pastas nele e você compartilha, né? No caso, por exemplo, você pode compartilhar ele, criar um código QR. E aí, se você quiser inserir, você simplesmente vem aqui e vem no
leitor de código QR, que ele já faz a sincronização. Então, no caso aqui, eu vou pegar essa pasta. Então, tem dois arquivos, eles estão sincronizados com o tablet. Bom, agora imagina que eu pego esse arquivo, abro ele. Eu estou pegando como exemplo o meu e-book gratuito, que você pode baixar no meu site. Imagina que eu abro ele no Word, né? E eu faço alguma alteração. Então, imagina que eu venho e salvo ele diferente. Então, venho, salvo no dispositivo, na pasta do Sync, dicas acadêmicas, e aqui eu coloco arquivo novo. E salvo. Bom, o que aconteceu? Aqui no meu Sync apareceu o arquivo novo, e daqui a pouco ele vai sincronizar com esse daqui, e ele vai aparecer. Olha, ele já está recebendo, daqui a pouco vai aparecer o arquivo. Apareceu aqui o arquivo, né? Então eu modifiquei há 19 segundos atrás e ele simplesmente sincronizou os dados. E o mais legal é que você pode partilhar isso daqui com o seu notebook, com o seu computador que roda o Windows ou que roda o sistema operacional da Apple. Basicamente você vai criar uma nuvem pessoal na sua casa. Então é muito fácil compartilhar arquivos entre dispositivos diferentes. Inclusive, quando eu fazia anotações em sala de aula, eu simplesmente salvava numa pasta que estava no Sync e ele automaticamente sincronizava com os meus computadores e com o tablet. As minhas anotações e arquivos editados eram automaticamente sincronizados quando dois dispositivos pareados estavam conectados na mesma rede Wi-Fi. Então, por exemplo, eu vou salvar esse arquivo numa pasta do Sync, vou colocar aqui em dicas acadêmicas e vou colocar arquivo novo 02. E aí eu salvo. Então ele vem aqui, ele vai aparecer aqui, foi criado há 3 segundos atrás, aqui está o arquivo novo, eu venho, abro ele, e ele vai ser exatamente o mesmo arquivo. O Sync é um aplicativo obrigatório para você sincronizar os seus arquivos, inclusive para você fazer backup dos seus dados. Simplesmente quando esse smartphone está conectado na mesma rede Wi-Fi desse tablet, eles vão lá e sincronizam. Mas você pode sincronizar com o seu notebook ou com o seu computador. Simplesmente você instala o Sync no seu dispositivo Windows, ou até no seu MacBook, se você tiver um, ou no seu iPhone, e você sincroniza os dados entre eles. Então é realmente muito útil esse aplicativo. Esse aplicativo para produtividade acadêmica, ele é realmente sensacional. Basicamente ele é um explorador de arquivos. Ele é muito melhor do que o explorador de arquivos nativo do Android. Você pode vir na memória interna do seu smartphone e ele aparece absolutamente todos os diretórios, tudo que tem na sua memória, inclusive até o diretório onde tem o sistema operacional, mas você não consegue abrir. Então tem a memória interna, tem todas as pastas, né? Eu particularmente gravo os meus arquivos em downloads. Então aqui está a pasta do Sync e eu consigo navegar entre essas pastas. Por que que eu gosto desse aplicativo? Porque ele tem a opção de você criar duas janelas. Basicamente eu habilitei aqui a opção de duas janelas e eu volto aqui. Se eu deslizo para o lado, ele tem outra janela. E por que que isso é legal? Porque eu posso, por exemplo, pegar um arquivo. Então vou pegar um tutorial de preenchimento do currículo Lattes. Eu seleciono ele, eu posso copiar e jogar diretamente nessa pasta aqui, né? Simplesmente fazendo isso. Ou eu posso selecionar isso, mover e jogo ele para cá. Então ele sai de lá e vem para cá. Ou eu posso simplesmente pegar ele de novo e mover para essa mesma pasta. Você consegue também deslocar mais de um arquivo. Você copia e cola e ele simplesmente
vai fazer isso daqui. Explorador de arquivos sensacional. Eu utilizo bastante ele para navegar entre as minhas pastas. Outra coisa legal nesse aplicativo é que você pode criar um atalho para os seus arquivos. Então, por exemplo, eu venho aqui criar atalho, ele criou o atalho, apareceu aqui o atalho do meu e-book, né? Enfim, então apareceu aqui o atalho do meu e-book, que inclusive você pode baixar gratuitamente no meu site, caso você tenha interesse em entrar no mestrado ou doutorado, né? Então, fenomenal. Então, o atalho está aqui, mas basicamente o arquivo está nessa pasta aqui. Então, é muito bom esse explorador de arquivos. Eu vou apagar aqui esse atalho. Geralmente ele aparece como gerenciador de arquivos. Então, o ícone dele é esse daqui. Ele é bem rápido, bem leve, e o melhor de tudo, ele não tem propaganda e é gratuito. Ele é leve, estável, nunca tive problema nenhum com esse aplicativo, eu sempre utilizo. Outro aplicativo muito bom para produtividade acadêmica é o Google Drive, né? Então aqui, tenho certeza que se você tiver um Gmail, você tem um Google Drive. Basicamente eu não uso o Google Drive para fazer backup, eu utilizo ele mais para compartilhar arquivos com as pessoas que eu estou trabalhando junto. Então no caso aqui, eu tenho uma pasta do Drive, que são de alguns estudantes que eu estou orientando em iniciação científica. Outro aplicativo que eu uso bastante é o Google Agenda, né? Mesmo porque ele já vem embutido aí na suíte do Google. Para quem tem o Gmail, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que tem Gmail já utilizaram o Google Agenda. Óbvio que aqui eu não vou mostrar os meus compromissos pessoais e profissionais, mas basicamente eu marco absolutamente tudo que eu tenho que fazer, né, todos os meus compromissos. Inclusive você tem a possibilidade de colocar uma programação diária aí dos seus compromissos. Eu basicamente gosto de visualizar ele no formato de mês. Qualquer compromisso, qualquer prazo que eu tenha para realizar algum tipo de trabalho ou atividade, basicamente eu utilizo o Google Agenda e também coloco alguns alertas, né, alguns lembretes e tudo mais. Então, basicamente é isso. Google Agenda, ele é muito eficiente e ele é bem pragmático. Um aplicativo de leitura que eu utilizo bastante é o Acrobat Reader, simplesmente pelo fato de eu ler muitos arquivos PDFs, sejam livros, sejam artigos científicos que você baixa no Cielo ou em qualquer outro agregador de periódicos científicos. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o meu e-book, que você pode baixar gratuitamente no meu site, que ensina você, que te dá dicas para entrar no mestrado, doutorado e criar o seu projeto de pesquisa. Como que eu gosto de ler ele no smartphone? Eu basicamente gosto de utilizar a seguinte configuração no Android. Eu venho aqui, inverto as cores e também deixo a rotação de tela automática, e isso cansa muito menos a minha leitura. Então eu gosto de ler muito no Acrobat Reader dessa maneira. Como eu só inverti as cores, é claro que as imagens vão ficar com as cores invertidas, vai ficar um pouco estranho, mas o objetivo de fazer isso é você não gastar tanta bateria, se a tela do seu celular for AMOLED, e também não cansar tanta leitura se você estiver lendo à noite ou em qualquer outra circunstância. Agora, de dia eu não recomendo fazer isso porque, como a tela fica preta, ela começa a refletir muito, ela vira meio que um espelho. Então você começa a ter a imagem refletida na sua tela. Outra coisa legal do Acrobat Reader é que ele é compatível com a divisão de tela do Android. Então, às vezes eu estou lendo um texto, coloco ele aqui e estou resumindo esse texto. Então, eu leio uma parte aqui e venho aqui e resumo o texto. O Trello também é um aplicativo muito eficiente que eu tenho usado bastante, né? Então, aqui você está vendo o Google Play e geralmente as pessoas que utilizam ele são pessoas que trabalham em equipe, principalmente pessoas da área da informática que estão desenvolvendo um aplicativo. Eu particularmente não tenho trabalhado ultimamente tanto em grupo, mas eu utilizo o Trello para organizar os meus projetos. Eu vou pegar como exemplo esse meu projeto pessoal de dicas acadêmicas, né? Então, no caso, eu
faço algumas postagens no Facebook, gravo vídeos, legendo algumas coisas. Também tenho o blog do meu artigo, né? Enfim, acompanhar os comentários cotidianos. Também tem o YouTube de você gravar e postar, o meu podcast, né? E aqui, muita gente que usa o Trello utiliza a metodologia do Scrum. Basicamente, o Scrum ele tem 3 pilares. Então, tarefas a fazer, tarefas em andamento e as tarefas concluídas, né? Então, no caso, eu utilizo um pouquinho a metodologia do Scrum, porém eu não utilizo de forma plena, né? Que é você trabalhar em grupo e aplicar exatamente, mesmo porque esse projeto eu meio que estou tocando sozinho. Então, basicamente, eu organizo bastante os meus projetos pessoais ou profissionais utilizando o Trello.